Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui aguardando o André entrar. Tivemos um problema técnico na nossa última live e vamos aguardar. Olá, Verônica. Vamos aguardar o pessoal, vamos aguardar o André. O André acaba de chegar e eu acabo de... Vamos ver se a minha imagem está certinha. Boa noite, pessoal. Oi, Olá! oi, tudo bom? Agora Tudo sim, certinho? Agora sim? agora tô. Sim, agora tá certo. Não sei qual era o problema, era a conexão de lá, do meu Instagram para o seu mesmo, que não tava batendo. Sim, eu tô com Tá esse bom. problema já há um tempo na minha internet. Eu não sei se é a minha internet, não sei o que está acontecendo. Mas em algumas outras lives que eu participo, às vezes eu que tenho que enviar o convite, porque quando eu entro, minha imagem trava. Não sei se é do software, não Entendi. sei se é da... Mas vamos lá. Vamos Então, voltar aqui vamos começar. Sim. é, a esse assunto que a gente estava sobre a questão da saúde mental, do estudo psicológico. Você estava abordando esse assunto que eu me recordo. Uhum, sim. É, aonde que começa, né, esse atravessamento da saúde mental da população preta? Eu Na universidade, eu cheguei a ter um contato, mas bem superficial, sabe? A gente não falava, né? Era uma política da universidade evitar também falar sobre o racismo, né? Usar a palavra racismo era uma questão, né? Então, eu tive uma formação que foi de uma psicologia totalmente branca, embranquecida, né? Quando eu falo totalmente embranquecida, é quando a gente vai pensar, por exemplo, é, em supervisão, às vezes chegava alguns casos, né, que tinha aqueles recortes de classe, às vezes o professor não conseguia acessar, às vezes o aluno não conseguia acessar, como por exemplo, não, o filho ele tem que ser separado da mãe a partir de tantos anos, né? Então ele tem que ter um Sim, quarto individual. Como que a gente vai adaptar um quarto individual para aquela criança, né, que seja separado do pai e mãe, né, para a população brasileira? Então, tinham muitas questões que não faziam parte de outras realidades, não era uma psicologia inclusiva, né? Era uma psicologia muito mais elitizada. Quando falavam assim sobre a questão, a pauta racial, tinham alguns professores que nem sequer acreditavam no racismo, né? E ainda falavam do possível racismo reverso, que a gente sabe sim. que não existe, entende? Então, Uhum. durante a minha formação, foi uma formação muito solitária. Eu questionava alguns movimentos, até mesmo da própria psicologia, que era passada nessa universidade, né, particular, e não fazia muito sentido quando a gente tentava adaptar para a realidade, que é para a realidade da população preta, ou da realidade das mulheres, né? Quando a gente vai pensar é, lá na psicanálise como uma questão da histeria, a mulher naquele lugar de histérica, né? Sendo, Sim, sendo falado de um médico branco, né? Pensando em quem inventou a histeria. Mas se a gente isso for aí. analisar o contexto social daquelas mulheres que Médico, estavam homem branco. exatamente, médico homem branco, que falava que as mulheres eram histéricas, Sim, sim. sabe? E numa sociedade, se atualmente a gente tem que lidar com o machismo, imagina naquela sociedade, lá atrás, em Viena. Sim, Então, sim. muitas questões eu questionava, não fazia muito sentido, né? E quando eu chegava para compartilhar com alguns amigos, alguns alunos, né? Olhava para o lado, 90% dos alunos eram brancos, caucasianos, praticamente. Né? Então, muitas pessoas não conseguiam acessar uma psicologia que é inclusiva. E aí, quando a gente, na própria universidade, teve uma professora que foi convidada para falar sobre sexualidade. Ela ficou muito tempo na universidade, né? Porque
não podia falar naquela época sobre sexualidade, né? Não podia falar sobre racismo. E quando a gente vai pensar sobre essas questões, atualmente, esse assunto ele é muito atual. Essa demissão foi há menos de 3 anos, sabe? Então, durante a minha formação, ela foi muito solitária quando eu pensava nas pautas raciais. Então, eu tive acesso à pós, né, à faculdade, um pouco no finalzinho, né, que foi bem atravessado quando eu fiz estágio no sistema prisional. Aí o professor, às vezes, ele falava sobre a pauta racial, mas ele falava entre os alunos, mas não poderia falar sobre a pauta racial para 50 pessoas. Então, é bem complicado o momento que a gente já vinha caminhando, né, até a gente poder falar sobre racismo abertamente com outros psicólogos. Eu não me recordo da última pergunta da nossa live. Eu ia entrar entrar na distribuição, né, desigual de recursos. Nesse caso, a população negra que ela tem o pior acesso à educação, saúde, habitação, justiça, trabalho, né, comparada à população branca. Eu ia entrar mais na questão como você vem falando do seu estudo, né, referente à psicologia com a causa preta, que vem faltando muito disso para você no estudo. Eu quero entrar também um pouco na vivência em relação à saúde mental dessas pessoas pretas. Você acha que isso, de certa forma, acaba ajudando, né, que a pessoa chegue a esse declínio, né, essa saúde mental um pouco mais conturbada, onde ela consegue, chega a ter a se inserir no alcoolismo, seja nas drogas ou em qualquer outro tipo de distúrbio que leve ela a ter esses acessos. Você acha que a população negra ela tá mais assim predisposta a ter, né, esses vícios que são causados por esses impactos que a gente tem na questão da saúde mental? Você acha que elas têm mais chances de chegarem ao alcoolismo ou ter acesso às drogas por conta dessas dificuldades? Olha, pensando, né, nesses referenciais inconscientes, né, acho que quando a gente vai entrar na questão, né, do auto-ódio, acho que a gente pode falar sobre isso como uma forma de um auto-ódio para trabalhar a questão do racismo. Então, Sim. quando a gente pensa nos nossos referenciais, né, de representatividade, há muito tempo atrás, meios de comunicação, eles vêm colocando de uma forma inconsciente, né? Porque quando a gente vê a pessoa preta no lugar de vulnerabilidade nas televisões, na televisão, em alguns espaços, até mesmo em sala de aula, não exercendo um lugar, né, altamente remunerado, por exemplo, né, não tendo aquele acesso aos privilégios, né, sempre num lugar de vulnerabilidade, de uma certa Isso. forma, essas questões elas vão ficar no nosso inconsciente e vão fazer com que a gente busque de uma forma inconsciente esse lugar que é um de não lugar de habitar. Então, quando há uma possibilidade de fazer algo diferente daqueles lugares que são impostos de uma forma inconsciente por esses meios e por uma sociedade estruturalmente racista, há um desconforto e aí a gente pode entrar no lugar de autossabotagem e para lidar com com essas questões, né, com o racismo, pode vir a desenvolver uma questão relacionada a nos colocar numa vulnerabilidade. Mas essa vulnerabilidade, ela funciona alimentando um sistema. Porque quando a gente pensa no sistema, o sistema ele é genocida. O sistema ele é racista. Então, tendo referenciais de uma forma negativa, quando a gente vê possibilidade de um outro lugar, muitas pessoas pretas chegam a questionar e fazer o movimento oposto.
mesmo sabendo que nós vamos entrar numa questão relacionada à vulnerabilidade, desses recursos inconsciente pode vir uma questão da autossabotagem, mas isso é proveniente ao racismo. Isso não é uma Sim. questão da população preta. Então, até mesmo quando a gente pensa uma propensão, quando a gente observa no sistema prisional, grande parte das pessoas são pretas. Encarceradas Mas são quem pretas. mais. Exatamente. Mas quem comete mais crimes são as pessoas brancas, As pessoas brancas, sabe? exatamente. Mas pelo racismo estrutural, de uma certa forma, acabam colocando as pessoas pretas e afirmando aquele lugar de vulnerabilidade. Então, uma pessoa branca comete um crime. 10 pessoas brancas cometeram crime, 5 pessoas pretas cometeram o mesmo crime. 5 pessoas pretas são presas. 10 pessoas ou 8 pessoas brancas ou 9, né, elas saem impunes. Né? Então, é entender que a gente vive um sistema estruturalmente racista. Então, um desses impactos para a gente lidar com o racismo, que o Naim Akbar ele vai trazer, nessa questão autodestrutiva, que pode ser o mecanismo da gente lidar com o racismo, e aí, quando entra nessa questão autodestrutiva, às vezes nem é com questões ilícitas, às vezes pode ser também com o uso acerbado de açúcar, comendo muitas besteiras, né? Às vezes ocorreu alguma coisa, ocorreu alguma situação que você sofreu racismo. E aí você chega em casa, você chega comendo muitas Uhum. besteiras. E aí você não sabe o que está acontecendo, mas quando você vê, você acaba fazendo. Como uma forma de você aliviar também a Aliviar dor aquela que tensão que está dentro de o você, né? Às vezes é uma forma, exatamente, você começa a se expressar de formas que você perde o próprio controle. É, exatamente. pode partir E para essa, pessoa ingerir açúcar, se alcoolizar, fazer algo uhum, do tipo. Era mais sobre isso mesmo, até porque isso mexe muito com a saúde mental. Tanto dessas pessoas negras que também vão parar em situações de rua, né? Moradores de rua, por exemplo, que começaram por falta de oportunidade, por falta de acesso, por termos um racismo estrutural, né, que dá menos acesso a pessoas pretas, tanto que quando a gente vê pessoas em situação de rua, a maioria das pessoas também são negras, então começa muito nessa questão do não acesso, né? E isso que uhum, você falou, que o negro acaba se auto-sabotando realmente, porque nos sabotam primeiro, né? E sim, depois a gente acaba se auto-sabotando também. Por isso que eu sempre reforço que as pessoas pretas têm que realmente conhecer sobre a causa, porque em algum momento na nossa vida, nós mesmos para negros somos entender, racistas, entendeu? A gente acaba sendo exatamente. racista por nós mesmos, por conta dessa opressão sistêmica toda que tem, e o não acesso. E aí, às vezes, a gente acaba se auto-sabotando, seja com o alcoolismo, com as drogas, o que for. E é isso, parece que é isso que o sistema quer, né? Para encarcerar cada vez mais a nossa população, para colocar pequenos atos ilícitos como grandes atos ilícitos, e pessoas Uhum. brancas que causam diversos atos Megas. ilícitos de proporções maiores, né? Começando lá pela galera do colarinho branco, que a gente conhece, a nossa política genocida que sempre assassinou os nossos irmãos e irmãs. Isso reflete em diversos campos. Crianças inocentes morrendo na favela por conta do genocídio do Estado, do racismo estrutural, saúde mental de pais e mães também que perdem seus filhos para o crime, tanto para o crime, tanto para a violência policial, tanto para guerras, drogas, que a gente não consegue saber se vai ter fim ou não, ou se já é uma guerra que está perdida para o Estado, na minha opinião. Então, assim, tudo isso envolve muito saúde mental também do jovem, da mãe periférica, do pai periférico, daquelas pessoas que tiveram, de certa forma, bloqueio a alguns acessos. Mas, Uhum. assim, Lu, é muito interessante esse seu trabalho. Acho muito massa Sim, você, como uma pessoa preta, psicóloga, se colocando à frente, sabendo falar. Você consegue dialogar sobre diversos assuntos, sobre a pauta racial. Então, assim, oi, você tá aí? Tá, voltou. tô sim. Tinha Tô travado. sim. Não. Voltou.
Então, assim, cara, é bem complicado, porque a gente pensa nisso. Eu estava lendo uma reportagem, um assunto até um pouco pesado, mas não vou deixar vou comentar ele bem breve aqui mesmo, porque eu não gosto de entrar muito nesses assuntos. É referente ao suicídio. As pessoas pretas, elas se suicidam mais, os jovens negros se suicidam mais do que os jovens brancos, né? Numa escala de 10 pessoas que se suicidam jovens, 6 são negros. Então, assim, existe a questão da saúde mental e até onde ela pode ser levada, entendeu? Seja para aquela mulher que sofreu Exatamente. abuso sexual também, enfim, sofreu assédio, a mulher preta também, o homem preto, até mesmo na questão da sexualização do corpo dele, muita gente não entende por esse lado, mas tem o homem preto que ele também se sente mal por conta disso, entendeu? De sempre estar sendo sexualizado, o seu corpo ser sexualizado. A gente até falou numa outra live que a gente ia voltar nessa questão. Então, assim, eu queria perguntar para você, referente às suas experiências com as pessoas pretas, com os jovens negros, na psicologia. O que você achou? Qual você achou que teve uma diferença de você abordando problemas pessoais dessas pessoas negras para pessoas brancas? Você consegue sentir uma diferença em relação a isso? Há sempre uma diferença, né? Como que quando eu o racismo ou as pessoas brancas, no lugar delas, falam sobre racismo comigo. Fiquei em dúvida na pergunta. André? Oi, Tá aí? oi, tô aqui, Oi. tô aqui. Sim. Fiquei em dúvida na sua pergunta. Como que eu acolho as pessoas brancas que chegam ao consultório para falar sobre Não, racismo? referente a questões de problemas de saúde mental. Você consegue sim ver uma diferença nos problemas de saúde mental de pessoas negras para pessoas brancas, né? Uhum, Há sim. situações mais peculiares. Uhum, sim. Eu vejo, né, na clínica que há também algumas questões, como, por exemplo, a solidão da Sim, mulher negra, pensar no público LGBTQI+. Também há uma solidão da população sim, preta, né, sim. em relação a buscar parceiros amorosos, por exemplo, solidão acadêmica também, da academia também, às vezes, não fazer muito sentido, mas quando entra, para uma pauta racial dentro das academias, do espaço acadêmico, essas pessoas já se sentem contempladas, mas ao mesmo tempo o processo é muito mais doloroso, porque falam delas mesmas, né? E uma das questões que eu queria trazer também da saúde mental da população preta não é só esse lugar, né, de vulnerabilidade social para lidar com o racismo e cumprir uma neta política, né? Também tem o eu alienado, né? Que aí são aquelas pessoas pretas que passam por um processo de embranquecimento, como, por exemplo, Exatamente. muitas pessoas passam uma base mais clara, não se veem como negras, falam qualquer outra cor, morena, ou qualquer outra questão que não lembra a cor preta, não se reconhece, mas nós que somos pretos, a gente já reconhece de longe outro, mas essa pessoa ela não se vê, que aí entra na questão do eu alienado, e também tem essa questão para lidar também com o racismo, um recurso, né, que a gente também considera a questão de saúde mental, não só a questão autodestrutiva, como o eu alienado, mas o ser contra si mesmo. Quando você utiliza da sua pauta para atacar outra pessoa preta dizendo que o racismo não existe. Dizendo também que eu estou fazendo essa brincadeira racista, mas eu posso dizer que posso fazer essa brincadeira porque eu sou preta. Então, utiliza-se toda uma pauta preta para atacar um grupo. Então, você acaba sendo contra você mesmo. Então, essas são as questões que também vêm atingindo a saúde mental da população preta, assim também como a questão da autoestima, timidez também é bem comum, né? Então eu Verdade. observo bastante
essas questões assim na clínica, né? Um não lugar também em inúmeros espaços, né? Não só academicamente falando, mas no espaço de trabalho, no espaço onde transita, como por exemplo na rua também. Então há muito essa questão, né, que eu observo bastante algumas especificidades da população preta que É, realmente é bem complicado. Eu vejo se o pessoal tá falando aqui que tá travando um pouco para você, para mim tá normal. Agora ficou a mim normal, travou um também. pouco, mas ficou normal. Então, pegando um pouco desse gancho, né, que eu tinha até separado aqui um dado para te mostrar, mas eu acho que eu acabei perdendo. Ah, sim. Eu estava lendo que, no caso, o Brasil é o país com o maior contingente de negros e negras, né, fora da África, e a gente passa por situações diversas aqui no Brasil, né, quando a gente é uma maioria na questão racial e a gente é colocado como minorias, né? Sempre a gente é colocado como minorias. Sim, Hoje, assim, também para uma pessoa preta, hoje ela procurar um tratamento de uma psicóloga, hoje você acha que esse enfrentamento social para a pessoa preta também, para ter acesso à psicologia, de certa forma também é mais difícil? Como que você trabalha com isso? Você tem campanhas sociais para isso, para essas pessoas terem acesso? E existem no meio da psicologia, se existem, esse tipo de campanha para facilitar o acesso das pessoas pretas também a clínicas, sim, a consultas, ao que for. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso com a gente. sim. Atualmente eu tenho um projeto popular no qual eu também atendo a população preta, né, num preço social, né, diferenciado. Mas também a psicologia mesmo, ela é a favor do SUS, por exemplo. Luiz. Então, já existe CAPS, né? CAPS AD, CAPSI, né? Que são atendimentos gratuitos, populares, né? Mas atualmente há um desmonte do SUS, então, por conta disso, as pessoas estão ficando sem acesso à assistência psicológica, e quando abrem vagas são mínimas, né? Então, está tendo esse desmonte da saúde e a psicologia também, sendo da área da saúde, há um desmonte. E aí a É, gente acaba pensa, até afetando. mesmo para nós psicólogos, que estamos inseridos no mercado de trabalho, a gente também gostaria de trabalhar no sistema público. Mas quando abrem vagas para ganhar um salário muito baixo, que não daria para a gente se manter e viver da psicologia. Então, temos muitos psicólogos que estão atuando no SUS, mas há um desmonte, há um corte de verbas cada vez mais, que impossibilita o acesso da população à psicoterapia. Então, eu, por exemplo, como iniciativa, eu atendo um número X de pacientes pelo valor social, até mesmo gratuito, e no caso, essas vagas elas foram preenchidas. Então, além disso, eu também preciso pagar as contas. Então, não Uhum. consigo viver apenas de atendimento social. Tenho como política interna, né, que é importante atendimento social e faço atendimento social, mas eu não consigo viver do atendimento social. Então, tem essa importância, né? Eu vejo como relevância, é, luto a Entendi. favor do SUS, por exemplo, da saúde pública, mesmo sabendo que há todo esse desmonte. E esse desmonte é complicado. Sim. Isso acaba refletindo também na questão do profissional, né, em psicologia. Sim, É, a gente sabe, né, que existem muito mais profissionais brancos na área da saúde do que profissionais negros. E sim, isso reflete muito nessa questão que você falou, de que hoje, por exemplo, para você viver bem, você também não pode viver só de projetos sociais. Obviamente, você tem que tocar o seu trabalho também. Você acha que em algum momento na sua profissão, em algum momento não, o que você vive hoje na sua profissão, para você ter acessos a clientes,
pacientes, desculpa, e a esse tipo de trabalho com psicologia, digamos assim, para diversos tipos de classe. Você acha que você, em algum momento, você é preterida a um profissional branco ou te fazem algum tipo de oferta que você acredita que não seja uma oferta produtiva para você, referente ao seu trabalho, referente a tudo que você sabe? Esse racismo ele é refletido também na questão da psicologia, né? No profissional Sim. de psicologia. Você sente isso também, né? Eu acho que eu vi até você comentando sobre isso numa outra live, né, Uhum. referente à sua questão acadêmica, assim que você saiu da instituição, você sentiu um pouco desse reflexo, o reflexo do racismo na questão profissional, na questão de ter acesso. Isso você, Luana, como pessoa, né? Isso também mexeu com a sua saúde mental em algum momento? Você teve que trabalhar isso também? Sim, tive que trabalhar bastante a autoestima, inclusive para atender, né? Para atender, para fazer lives, aceitar convites, né? Publicar, né? E a gente entra naquele lugar de, pô, será que eu posso publicar? Né? Será que vai vir algumas pessoas e vou sofrer ataque nesses Isso. espaços? Né? Então a A gente gente sempre tem medo de sofrer ataque, né? sim. E esses ataques, quando eu imaginei que eu não ia sofrer, falei, não, vou botar no Google que não aparece minha foto. Então eu fiz uma promoção no Google para divulgar o meu trabalho, e aí chega uma pessoa na clínica e pede para falar com a psicóloga. E aí sou eu a psicóloga. E Nossa. aí essa pessoa ficou muito receosa, obviamente ela não voltou. E eu falei, gente, não é possível, o que está acontecendo? O problema sou eu. Né? E aí depois eu lembrei, não, Frank Fanon, peraí, calma, não vou entrar nessa questão, porque não, o problema não sou eu. Vamos tentar uma outra. Vou promover um pouco mais para ver o que vai acontecer. Promovi de novo no Google. Aí a outra pessoa, eu cheguei no consultório, chamei essa pessoa e a pessoa estava sentada na recepção. Ela, mas aí a psicóloga? Eu falei, gente, não é possível, o que está acontecendo? Duas consecutivas. Falei, gente, vou cancelar essa promoção, porque eu preciso colocar a minha cara para que eu também não sofra isso de novo, né? Porque é um investimento que a gente faz. E quando a gente lida com a clínica, isso vai aparecer, vai refletir na clínica. Então, por isso que eu fiz a iniciativa de ter meu Instagram, produzir conteúdos acadêmicos dentro do meu Instagram com a pauta preta, com a pauta LGBTQI+, porque eu tenho atualmente o público que se interessa pelas questões que eu estudo também. Então, de uma certa forma, as pessoas se sentem acolhidas. E eu atendo pessoas brancas Uhum. antirracistas. Então, Exatamente. é, é bem confortável, né, atender o Também. público que conhece meu trabalho, já sabe que eu sou uma psicóloga preta, e até mesmo para as pessoas brancas, né, também lidar com essa questão do racismo mesmo, como ações, né, como uma intervenção, né, você buscar um psicólogo preto, né, Uhum. você ser questionado clinicamente por uma pessoa preta e não levar isso para o lado pessoal e entender que é um profissional na sua frente. Uhum. Exatamente. É muito dessa questão de, tipo, menosprezarem muito a gente como profissional, tipo, até mesmo do médico. Tem até aquela série Grey's Anatomy que aborda, né, isso, que a paciente se recusa a ser atendida por um médico negro, se recusa a ser operado por esse médico negro. E, de certa forma, essa sua vivência, né, acabou projetando tudo que você faz hoje também na sua carreira como psicóloga. Por exemplo, você acha que isso, de certa forma, é um rebate para o sistema? Porque, assim, as pessoas às vezes falam, né, as pessoas brancas, os negros querem guerra, os negros querem guerra, esse é o momento da gente se unir. Mas não, eles não entendem, né? Falam que a gente vive numa bolha, mas o sistema coloca a gente naquela bolha, Sim, entendeu? O sistema coloca a gente naquela bolha onde a gente tem que procurar conforto ou alianças, digamos assim, em irmãos e irmãs pretas. Então eu vejo que você tem muitos projetos da questão racial com outras psicólogas também, negras ou preto. não,
Uhum. E isso você vem mostrando muito no seu Instagram, como eu estava vendo também. Você acha que hoje parte muito dessa união das pessoas negras profissionais para conseguir dar continuidade no trabalho e trabalhar também a mente para isso? Ou você acha que as pessoas brancas também hoje têm um papel importante nessa questão da psicologia? Sim. Eu vejo também uma questão da identificação clínica. Sim, Algumas pessoas pretas têm preferência, sim, a psicólogas pretas, mas tem pessoas pretas que não têm questão com psicólogas brancas, mas que essas psicólogas brancas sejam antirracistas que não vão falar que está fazendo racismo reverso. Porque sim, também sim. é uma fala que eu ouço constantemente que a psicologia, né, quando eu falo da psicologia, né, mas a psicologia branca mesmo, né, traz muito essa questão que não aborda tanto a questão social. E quando a gente pensa na questão social, a gente vai entrar na pauta racial, na pauta LGBTQI+, as relações de opressão que as mulheres sofrem, por exemplo. Então, é, é importante que a branquitude também entenda um pouco, né? Mas não vivencie, mas que saiba da pauta racial para quando acolher um paciente preto, não Que tem. estranhar a fala dessa pessoa. Não achar que é um exagero, porque chega uma pessoa preta querendo ser acolhida, e aí? Aí a pessoa vai falar, nossa, mas não faz sentido, né? Às Porque vezes a um psicologia tem muito. estranhamento na fala, né? E às vezes a linguagem corporal daquele profissional vai falar por si só daquele desconforto que aquele profissional está sentindo e não consegue ter uma empatia, né? Não consegue ter acesso às pautas raciais e acaba menosprezando o sofrimento daquele paciente. E uma questão que até trouxeram, né? E aí a gente vai pensar na identidade preta positiva, que a psicologia preta não é só acolher a questão do sofrimento, mas sim trabalhar referenciais de identidade preta positiva. E é esse referencial de identidade preta positiva que nós, profissionais pretos, a gente trabalha, e muitos profissionais brancos também trabalham, mas que a gente tem que cada vez mais reafirmar esses espaços, né? Ressignificar esse espaço. Por isso que por isso que atualmente a gente tem uma lei, né, que foi algo que eu trouxe um pouco antes nessa live, da Lei 10.639, né, que obriga o ensino de de história e cultura afro-brasileira para trabalhar essas questões raciais desde a infância, para que possamos ter Exatamente. referenciais não só no mês de novembro, novembro preto, e ofuscar a visibilidade preta nos outros espaços, para que as crianças elas já cresçam com outros referenciais que não sejam apenas da vulnerabilidade. E isso também faz parte de construção do inconsciente daquela pessoa que vai ser um adulto preto com outras possibilidades de referencial. E isso tem que passar na clínica quando nós, profissionais pretos, atendemos mães pretas. Quando o profissional branco atende mães pretas, para direcionar também essa questão da pauta racial e trazer para a clínica como fortalecimento e uma nova construção de identidade preta positiva. Nossa, perfeito. Porque é muito disso mesmo, né? O atendimento na psicologia é necessário ter empatia, né? Se colocar no lugar do paciente. E para isso as pessoas brancas têm que estar preparadas também, porque a gente sempre está se preparando para trabalhar para branco, né? A gente sempre foi ensinado dessa forma, para trabalhar para branco. O nosso estudo foi um estudo embranquecido, como você falou. A questão de inclusão social e de políticas públicas de qualidade tem que começar na educação também, tem que começar, as pessoas precisam Educação entender quais básica. são as suas referências históricas, suas referências negras. Eu vi um filme, outra vez, que era um filme sobre uma história na África, enfim, que essa aluna ela se levanta da classe, né, e ela fala que ela vai se recusar a assistir aquela aula
porque não falam da história deles, só falam dos colonizadores, só estudam Uhum. isso. Então, toda essa construção, o que você falou sobre autoconsciência e tudo que é trabalhado para a pessoa preta, que é formalizado para a cabeça dela durante todo esse período de vivência, afeta muito, afeta bastante. E hoje nós temos pessoas que elas não têm, pessoas pretas que elas não têm coragem nem de procurar um psicólogo. Às vezes Sim. ela tem acesso, mas ela não tem coragem, porque pegando até um pouco daquilo que você falou no início, que cada um apresenta uma coisa, seja ela mínima, como por exemplo timidez, né? Às vezes um psicólogo branco talvez não tenha esse conhecimento de um canal sensorial, vê que aquele paciente ele está sendo mais auditivo, porque tem gente preta que não consegue falar do que ela passa, não Sim. consegue. Mas Aí vem a questão, né, do lugar de fala que é do lugar de negado. fala. Isso. Essa da questão da autossabotagem também, porque a gente autossabota até os nossos próprios pensamentos. O que a gente entendeu como errado, eu acho que é muito importante o que a gente entendeu como errado, a gente levar para frente, sabe? Mesmo que seja numa conversa, você expressar aquilo, porque de certa forma aquilo fica dentro de você e te corrói muito. Entendeu? Você Sim. passa por um episódio de racismo e as pessoas pretas, às vezes, elas mal conseguem falar que elas passaram por isso. Quem dirá procurar uma ajuda profissional, entendeu? Às vezes tem um Sim. acesso, mas às vezes a própria pessoa ela não consegue ir em busca disso por conta de toda essa opressão social branca também. E hoje, quando você recebe Sim. seus pacientes pretos, você sente muito disso, muito da questão do racismo, muito da pessoa não querer muito se expor, ou você, como profissional, já entra nas questões porque você já sabe lidar com isso, com jovens negros, mães negras, seja lá o que for. Eles entram muito nessa pauta racial, ou você, como psicóloga, que consegue abrir esse espaço para eles? Sim. E eles também, né, os pacientes têm se sentido acolhidos também, representados, né, Sim, e sim. se sentem confortáveis também para falar sobre a pauta racial. É um conforto que às vezes em outro espaço ele não se sinta Ele tão, não. né? E entra também essa transferência clínica de você vai falar para o outro, só que às vezes pode ferir. Então, Isso, tem essa questão, né, de, não vou me colocar no lugar de um preto agressivo, falando com um psicólogo branco, porque eu não quero machucar esse profissional. Então, tem muito dessa questão. E aí, às vezes, quando isso. chegam algumas pessoas com essa questão, eu falo, não, nós somos psicólogos, não tem problema você também chegar e falar para o seu psicólogo branco. E já ocorreu, né, de eu trabalhar essas questões e alguns pacientes pensarem um retorno para um outro psicólogo, outro profissional também, né? Mas acho que passam também por aí, né? Esse referencial, né? Essa identificação clínica. Show. É isso. Eu vou ler aqui alguns comentários, como por exemplo, teve esse comentário aqui que eu achei muito interessante, do Ortiz. Ele colocou aqui, falando sobre coragem, os homens negros adoecem psicologicamente até pelo machismo e se sentem pressionados a buscarem uma psicóloga ou um urologista, por exemplo, em algumas questões. Uhum. Vê se tem mais algum comentário aqui. Sim. Ele também falou mais acima que a mãe dele é uma mulher preta, psicóloga no Rio Grande do Sul, e lembro quando ela se sentiu acuada, desculpa, para divulgar seu trabalho, né? É uma questão que acontece com outras profissionais de psicologia também, o que você falou. A Sim. Itaná Jara também falou aqui, minha filha é carioca e mora em Porto Alegre, está fazendo nutrição. Sempre falo para ele ter autoestima e cabeça erguida. É muito Muito sobre isso importante. também, né? A gente que é mãe, a gente que é filho, a gente se preocupa, a gente que é pai, a gente se preocupa o tempo inteiro em todos os lugares que os nossos filhos estão, né? E nossos Sim. filhos, nossos pais, por questão Uhum. de cor, que a gente sabe que a qualquer momento a gente pode sofrer algum tipo de ataque ou algum tipo de acusação. Hoje, na saúde mental Exatamente. das pessoas mais velhas, você sente uma diferença também? Você sente um desgaste emocional das pessoas pretas mais velhas referente ao racismo que era muito mais descarado? Eu não digo que o racismo acabou agora, óbvio que, obviamente a nossa luta ela é muito grande ainda, Uhum. mas eu acho
que hoje em dia as pessoas conseguem enxergar ele um pouco mais criminalizado, né? Porque, de certa forma, até os anos 90, Sim, até o início dos anos 2000, o racismo era liberado, né, no Brasil. As tá pessoas liberado, verdade. era liberado, digamos assim. As pessoas eram racistas com você, você tinha que engolir aquilo e levar para casa. Se você partisse para agressão, obviamente você Nem ia parar nomeava, dentro de uma na delegacia, verdade. você nem O nomeava. Brasil, ele Então, assim, tem disso. você vê hoje uma questão de desgaste emocional da população negra mais antiga, digamos assim, mulheres e homens a partir de 30, 40 anos. Você acha que essas pessoas sofrem um impacto maior também referente a isso, por elas terem sido pessoas terem sido preconceituosas com elas de forma mais descarada, de forma como se elas não tivessem nenhum tipo de defesa na época. Porque hoje, por exemplo, nós pretos procuramos, né, acolher, procuramos informar, e antes tinha muito pouco disso. Você acha que na cabeça Uhum. dessas pessoas mais antigas tem um desgaste emocional dessa causa? Há um desgaste, eu tenho observado um desgaste um pouco maior, né? Até porque essa lei, né, que obriga a gente a falar sobre a cultura afro-brasileira Ah, nas escolas, ela fez 20 anos, né? Então, nossa, há 20 anos que foi introduzida essa lei e traz, então, pensando em pessoas, né, que vêm, né, da década de 80, de 90, que não teve essa base na educação, né? Não que agora a gente tenha uma mega base antirracista na educação, né? Não, sim, sim. né? A gente luta para que a gente possa cada vez mais trazer a pauta racial nas escolas e na educação. E a educação, ela não é só apenas na escola, né? Ela também é feita em casa. Então, aí vamos pensar nesse pai, nessa mãe que tem seus filhos e que às vezes não tiveram acesso às pautas raciais lá atrás, né? Então, quando tem essa tomada de consciência, eu tenho observado que vem muitos gatilhos lá de trás, de caramba, aconteceu isso comigo, e eu nem sabia o que, que era. Então, isso vai aparecendo muito na clínica, muitos gatilhos, tanto da infância quanto da adolescência, quanto atualmente muitas pessoas vão acabar revendo essas relações. Sim, Então, sim. essas relações elas são trazidas na clínica e na clínica a gente revivencia algum passado, ressignificando o presente e esse processo ele muitas das vezes é doloroso quando há uma tomada de consciência, já é diferente das pessoas mais novas que eu atendo, né? Então, Uhum. a juventude, né, ela já é papo, ó, você já é racista, já nomeia diretamente, olha, não vou falar com você porque, olha, você está sendo muito racista, não vale a pena. Então, as pessoas já estão se posicionando, a Sim, juventude já tem se posicionado, já faz todos os recortes. Então, eu tenho observado que esse processo ele tem sido mais doloroso para a gente, um pouquinho mais velha, né, na casa dos 30, 40, quando a gente há essa tomada de consciência, mas também temos algumas pessoas que já tiveram o ensino de base, não nas escolas, mas sim dentro da própria casa. Os pais já prepararam dizendo a palavra, isso é racismo. Olha, você vai andar bem arrumado, né? Bem arrumado, né? Socialmente, para você ter uma passabilidade, porque as pessoas são racistas. Então, como um método de lidar com o racismo, eu aconselho que você faça isso. Tem alguns pais que lá atrás falavam isso. Só que não são todas as crianças adultos, né, pretos que tiveram uma educação com esse recorte racial. Mas não estou dizendo que nós devemos andar bem arrumados para a gente lidar com racismo, não. Estou falando que isso também é um método que alguns pais utilizaram, como, por exemplo, dito aqui num dos comentários, né? Mantenha sempre a cabeça erguida, né? isso. Não como uma forma também de estar nesse espaço, mas com uma autoestima preservada. Preservada, isso. E também é muito da vivência, né? Eu acho que nenhum pai quer para o filho o que ele viveu de ruim, né? Tem muito disso também. Hoje, por exemplo, a nossa população negra, digamos, que está na faixa de 40, 50 anos, 60 até, é uma população que foi colocada
no mercado de trabalho, seja ele formal ou não, muito cedo, né? A maioria tem um estudo, estudou até a segunda, a terceira série, ou algumas dessas pessoas acabaram, né, entrando para a criminalidade e sendo encarceradas também por algum outro tipo de crime. Então, eu acho que a juventude hoje ela tem representado muito e tem ajudado muito nessas questões também, até as pessoas mais velhas de conhecerem sua própria identidade. Até as pessoas mais velhas hoje, muitas das pessoas mais velhas estão começando a ter consciência de raça hoje, né? Elas sofreram racismo há tempo. Da outra vez eu comentei sobre um episódio aqui que aconteceu com a minha mãe também, que foi acusada, né, dentro de uma loja de ter feito um roubo, foi perseguida. Então, assim, isso mexeu muito com a saúde mental dela também, porque ela chegou em casa desnorteada, sem o conhecimento de que aquilo era racismo, né? Ela só queria entender o porquê dela ser acusada. Logo Então, eu. logo eu, por quê? E assim, a pessoa te persegue, vai até você, faz você passar por aquele constrangimento, e tudo isso abala muito a questão da saúde mental da pessoa. Então, é isso. Eu não sei se a gente já passou, Sim, estamos já quase estamos aqui lá. mais ou Não, menos uma hora, mas eu e- queria que você comentasse isso mesmo, sobre as pessoas pretas na questão da saúde mental. Assim, tem problema, está passando por algum distúrbio, acha que está e- passando, né? Talvez não. Eu gostaria de saber o que você teria de motivacional para falar para essas pessoas, como psicóloga. sim. E completando também essa questão, né, quando a gente pensa no sistema prisional, é saber que grande parte daquelas pessoas que estão encarceradas, elas não cometeram crime. Não cometeram, Elas só, exatamente. sim, elas estão lá porque a gente tem um sistema racista. E grande parte das pessoas que cometem crime são pessoas brancas. E as Brancas, pessoas que exatamente. estão presas são as pessoas pretas, e presas inclusive injustamente, né? Mas pensando também, né, em questão de saúde mental, e, né, falar sobre, né, como produzir vida, né, num sistema que é um sistema racista, pensar também em formas de aculambamento, né, e no sentido subjetivo da palavra, né, muito mais profundo, construir também referencial de uma identidade preta positiva. Quando a gente pensa em uma identidade preta positiva, é um lugar que muitas das vezes foi negado, né? Mas é uma pessoa preta acadêmica, né? É uma pessoa preta que pode não ser acadêmica, mas se qualificar, né? Quanto mais, né, se tem inserido nesse mercado e ocupar determinados espaços positivos, né? Fazer uma conexão também com o nosso próprio corpo. E quando eu penso numa conexão com o corpo, né, identificar os nossos atravessamentos, o que te deixa bem, o que te faz mal, por que que faz mal, se autoanalisar, né? Fazer essa interação corpo e mente, avaliar muito mais algumas questões, né? Avaliar essas relações, quem te produz vida e quem são as pessoas que servem como gatilho para uma questão relacionada à ansiedade, conexão com a natureza, conexão com o nosso bem-estar físico e emocional, atenção na alimentação, uma alimentação de qualidade, né, bem nutritiva mesmo. Você tem uma alimentação bem nutritiva, rica em nutrientes. Você tem pegado sol, né? Então, vitamina D é muito Alimentação. importante para a população preta, né? A gente precisa ficar mais que o dobro de tempo no sol, né? Porque a gente tem uma melanina que bloqueia os raios solares, então a gente tem uma tendência a baixa vitamina D, e essa baixa vitamina D, estudos científicos já provam, né, que ele vai afetar também a nossa saúde mental. Então, cuidar desse corpo, Muito interessante isso. estar próximo da comunidade preta também, e também buscar as pessoas brancas aliadas, é muito importante. Então, que a gente possa conhecer, se autoconhecer, construirmos juntos
e produzir vida, né? Então, acho que essa seria uma dica, né, para a gente pensar, mas claro que para toda regra há exceção, acho que tem que avaliar mesmo. Atividade física também é muito bom, né? A gente possa estar realizando essa interação corpo-mente. E é isso. Perfeita, perfeita colocação, Lu. Cara, eu tô assim, ainda, não sei. Foram muitas questões aqui que foram colocadas que eu nem tinha o conhecimento. Como, por exemplo, Uhum. dessa questão da alimentação que você falou, da É. melanina. Então, assim, são dicas muito importantes para a galera preta. E assim, que as pessoas procurem mais, né? Um profissional também de saúde, um psicólogo preto, a pessoa que ela se sinta, né, à vontade para ter esse tipo de tratamento também. E se amem, né? As pessoas pretas precisam se amar mais também. Eu acho que isso vai muito da autoaceitação. A gente tem muito essa questão de crise de ansiedade, você sabe bem, né, sobre isso, e dessa questão que a gente falou de autossabotagem também. Muito negro, né? Ele tem problema de aceitação também, e isso acaba mexendo muito com a saúde mental. Mas Sim, é isso então, Lu, exatamente. cara. Se Eu só queria te autoacolher, agradecer. né? Ser menos duro. É, a live foi travando, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Sim. Conseguimos transferir aí para o seu Instagram. Eu espero que a gente volte aqui para falar sobre um outro assunto também que seja interessante dentro dessa pauta. Eu vou te fazer esse convite novamente. E muito Convite é obrigado, cara. feito. Muito obrigado por tudo que você ensinou para a gente hoje e o que as pessoas puderam agregar também, tanto de informação, de conhecimento, e que levem para a vida delas. A gente bateu uma galera legal, uma galera interagiu aí e se identificou muito Sim. também. E que tenham mais profissionais pretos tão importantes como você, para a gente poder abrir esse espaço, sabe? Para as pessoas entenderem o que elas são na sociedade e o que elas podem ser, né, na sociedade. As Uhum. pessoas pretas, irmãos e irmãs. Obrigado aí. Se você quiser falar mais alguma coisa. André, eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer a todas e todos, né, por participar dessa live, interagir. Precisando, né? Estamos à disposição aqui pelo Instagram. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem ou e-mail. Adicionem também, né? O André, ele tem um projeto maravilhoso, Lugar de Fala, que é toda terça-feira, às 9 horas da noite. Acertei? Isso, você tá... Isso. E na Obrigado. semana que vem eu tenho meu projeto também de live que eu trago profissionais também, não só E profissionais, como contribuição de vivência, é, todas as terças-feiras, à 1 da tarde, tá bom? todas as terças, 1 da tarde. Então, Isso. perfeito. A gente faz essa 1 hora dobradinha aqui, aí. isso aí, 9 uma aí, hora 9 aqui, horas 9 aqui. lá. Isso aí, 9 com o André. Gente, muito obrigada, um beijo a todos e todas e até semana que vem. Obrigado, Lu. Beijo. Gratidão. Muito obrigada, André. Tchau, tchau. Tchau, tchau.